E aí, aqui é o Node, imagine só. Em uma ilha no Mar Negro chamada Cárpatos, vive a jovem fazendeira Yuri ao lado de seu pai Maxim e o irmão adotivo Petro. Desde que a mãe da garota foi embora, os três formaram um grupo de caçadores contra criaturas misteriosas da floresta, conhecidas como Otis. Esses seres têm causado muitos problemas na ilha, destruindo plantações e se alimentado das criações de animais dos moradores. Por causa disso, Maxim e seus filhos fazem excursões na floresta para capturá-los, junto a um grupo de jovens caçadores da região. Em mais uma noite de caçada, Maxim entrega a sua filha um canivete, que foi passado pelo seu pai como um símbolo de coragem. Após isso, o grupo se dirige à floresta, quando se deparam com os Otis, seres muito semelhantes aos primatas. Ao verem os invasores, os Otis anunciam sua chegada ao resto do bando, e começam a rugir em tom de ameaça. O grupo então começa a incendiar as árvores para afugentá-los e disparam suas espingardas contra todo o bando. No meio do confronto, Petro acaba atingindo a líder do grupo com um tiro na perna, fazendo com que todos fujam dali. No entanto, o filhote dela acaba se perdendo do resto do bando e tenta fugir em meio à floresta coberta pelo fogo. Na manhã seguinte, Maxim reúne o grupo de caçadores em um celeiro para conversar a respeito do ataque na noite anterior. Ele tenta motivá-los em sua missão de eliminar as criaturas, pois foi graças a elas que Maxim perdeu a sua esposa Dasha anos atrás. No entanto, durante o almoço em sua casa, é revelado que Dasha o deixou e o motivo parece estar relacionado com os Otis. Apesar disso, Yuri está disposta a reencontrar sua mãe, porém Maxim insiste que isso é inútil, pois ela os abandonou e não irá voltar. Irritada, a garota sai de casa e vai até a floresta, onde escuta um rugido bastante familiar. Ao andar mais um pouco, ela encontra o filhote de Oti perdido, que acabou sendo capturado por uma armadilha de urso. Apesar de sempre ter ouvido que esses animais são perigosos, a garota fica com pena do filhote e consegue libertá-lo da armadilha. Depois disso, o pequeno Oti tenta fugir, mas ele está gravemente ferido e Yuri promete levá-lo a um lugar seguro para tratar seus ferimentos. Mais tarde, no acampamento dos caçadores, os garotos limpam suas armas e treinam técnicas de combate com Petro. Pouco depois, Yuri retorna para casa e, vendo que seu pai está dormindo na sala, ela aproveita a chance e entra escondida, com o Oti dentro da sua mochila. Ao chegarem no quarto, a pequena criatura ainda tem medo da garota, mas aos poucos Yuri vai conquistando sua confiança. A garota vê que a pata do Oti está sangrando e pega uma caixa de primeiros socorros, porém o pequeno animal ainda está inquieto e não a deixa se aproximar. Yuri então lembra que dentro de uma caixa ela guarda uma dentadura de vampiro e coloca na boca, imitando os grunhidos do Oti. Isso acaba deixando o filhote mais calmo e ele deixa a garota se aproximar para colocar o curativo. Os dois percebem que não são ameaças e uma forte amizade entre eles se inicia. Enquanto explora o quarto, o Oti vê um aquário em cima da mesa, onde Yuri cuida de uma pequena lagarta azul. A criatura avança em direção ao aquário e Yuri tenta impedi-la, achando que o Oti irá comer o seu bichinho de estimação. Mas ao invés disso, o pequeno animal apenas brinca com a lagarta e a coloca de volta, demonstrando que esses animais possuem uma conexão harmoniosa com a natureza. Com isso, Yuri percebe que os Otis não são malignos como ela pensava e apenas desejam sobreviver na ilha, assim como os seres humanos. Tudo está bem até que o pequeno animal se assusta ao ouvir os jovens caçadores praticando tiro ao alvo com suas espingardas. O Oti começa a emitir um forte grunhido, que logo é ouvido por Petro e os seus colegas. Sabendo que os garotos irão capturá-lo, Yuri pega sua mochila e se prepara para fugir com o filhote em direção à floresta. Antes disso, Petro nota que o barulho vem do quarto de Yuri e tenta entrar, mas a garota o empurra para longe. O jovem se recupera e ao ver o Oti dentro da mochila da irmã, ele pergunta o que Yuri pretende fazer com ele. A garota apenas diz que irá levá-lo de volta à floresta e pede ao irmão que cuide de suas lagartas até ela voltar. Mesmo sabendo que isso não é uma boa ideia, Petro a deixa ir embora e a garota foge junto com o pequeno Oti. No dia seguinte, em outra parte da ilha, Dasha, a mãe de Yuri, está dirigindo na estrada, levando plantas para dar à sua criação de ovelhas. Desde que foi embora, ela vive sozinha em sua cabana e parece ter uma misteriosa conexão com os Otis.
Assim que chega em casa, Dasha ouve o grunhido deles ao redor das montanhas, indicando que algo ruim acaba de acontecer. De volta à casa de Maxim, ele pergunta a Petro onde Yuri está, mas o garoto mente, dizendo que não sabe para onde ela foi. Maxim então vai procurar no quarto dela e encontra uma carta da filha, presa no canivete que ele lhe deu de presente. A mensagem diz que Yuri está bem e pede ao pai para não procurá-la. Isso só deixa Maxim ainda mais preocupado, e tudo piora quando ele vê rastros de sangue e pelos de Oti no chão do quarto. Ele acredita que as criaturas levaram sua filha, assim como fizeram com Dasha, e vai até o seu quarto, onde pega um enorme baú com sua velha armadura de cavaleiro. Depois de vesti-la, Maxim convoca os jovens caçadores em uma missão para resgatar Yuri. O grupo então se espalha por todos os lugares da cidade, em busca de rastros da garota e dos Otis. Enquanto isso, Yuri continua sua jornada até a floresta quando encontra um supermercado no caminho. Como a garota sempre foi forçada a comer os alimentos cultivados por seu pai, ela resolve entrar no local e pega comida e bebida do estabelecimento sem pagar. Por fim, ela vai até o freezer e pega uma garrafa de leite que está ao lado de uma bandeja de ovos. Essa é a comida favorita dos Otis e o filhote tenta pegar um deles, mas acaba sendo visto por duas clientes do supermercado, que começam a gritar com medo dele. Ao ouvir os gritos, um dos operadores de caixa suspeita de que haja um Oti nos corredores e vai atrás dele armado com uma espingarda. Yuri e o Oti se escondem dentro do freezer, mas o pequeno animal começa a grunhir, forçando a garota a tapar a boca dele para não serem vistos. Porém, o animal se enfurece e morde o braço da garota, fazendo a jovem gritar de dor. Vendo que foi descoberta, ela corre em direção a um carrinho de compras e foge com o filhote, que começa a grunhir tão alto que estoura garrafas de vidro e deixam todos ao redor desnorteados. Graças a isso, a dupla consegue fugir pela porta e do lado de fora, Yuri encontra um pequeno carro no estacionamento. O motorista está terminando de trocar o pneu, mas a garota entra no veículo e dá a partida, fugindo em direção à estrada. No caminho, Yuri percebe que a mordida do Oti está infeccionando, com bolhas azuladas se formando ao redor do ferimento. As coisas só pioram quando os parafusos da roda se soltam e o carro acaba parando no meio da estrada. Perto dali, Maxim continua sua busca por Yuri quando vê dois policiais inspecionando um veículo e encontrando uma dentadura de vampiro dentro dele. Ele logo percebe que é o mesmo usado por sua filha e acredita que ela está por perto. Após fugir do carro, Yuri vai até um pântano e coloca seu braço ferido em uma poça de água repleta de sanguessugas. Ela espera que os parasitas possam sugar o veneno em seu sangue, mas isso não funciona, e o ferimento vai piorando cada vez mais. Além disso, a garota começa a fazer o mesmo grunhido dos Otis, como se estivesse se tornando um deles devido à toxina. No entanto, Yuri fica feliz com isso, pois o filhote parece entender o que ela diz, e a garota acredita ter o poder de se comunicar com os animais. Ela fica tão animada que começa a correr em meio ao pântano, mas acaba caindo em uma armadilha feita para caçar Otis. Perto dali, Maxim e os outros caçadores continuam a procurar pela garota, sem desconfiar que ela está presa e inconsciente no meio do pântano. Sem ter para onde ir, o pequeno Oti sobe em uma árvore e observa sua amiga de longe, quando vê alguém se aproximar do buraco. Essa pessoa é ninguém menos que Dasha, que ao ver sua filha rapidamente a tira de lá e a leva até sua cabana. Ela deixa a garota em um local seguro e vai até sua criação de ovelhas, onde encontra um morcego sugando o sangue de uma delas. Dasha pega o animal e o usa para fazer um medicamento, capaz de remover a toxina de Oti. No entanto, assim que recupera a consciência, a jovem pede para não ser curada, pois a mordida lhe deu o poder de se comunicar com os Otis. Ao ouvir isso, Dasha fica surpresa e conta que esse poder não veio da mordida, e sim porque anos atrás ela ensinou a filha a falar com eles. Ela então lhe mostra uma flauta que criou e conta que costumava tocar para a garota quando ainda era bebê. O som que sai da flauta é muito parecido com os assobios dos Otis, e se souber tocar as notas corretas, é possível replicar a língua deles. A garota fica surpresa ao ouvir isso e pergunta à sua mãe por que ela a abandonou. A mulher responde que na verdade o pai da garota a manteve afastada, pois diferente dos outros moradores da ilha, ela não é inimiga dos Otis. Por fim, Dasha pega a seringa com o remédio e usa no braço da garota, que grita de extrema dor. Do lado de fora, Petro conseguiu encontrar a localização de Yuri
Yuri, e ao ouvir a irmã gritar, ele usa o comunicador para avisar a Maxim e aos outros caçadores. No dia seguinte, Yuri acorda em uma cama, já recuperada do ferimento no braço e com um curativo feito por sua mãe. Logo em seguida, ela ouve um som de flauta vindo do porão e lá encontra sua mãe tocando a mesma melodia que Maxim costumava ouvir durante as refeições. Dasha revela que essa música foi criada pelos Otis e eles usam um tipo de linguagem musical para se comunicar. Através dela, os animais conseguem não apenas dizer palavras uns aos outros, mas também transmitir sentimentos e sensações que humanos comuns não conseguem entender. Por muito tempo, Dasha tentou falar com eles, mas apenas aprendeu a superfície da linguagem. Ela acredita que apenas os Otis podem falar uns com os outros, mas Yuri deseja aprender a língua de qualquer jeito, especialmente para encontrar o seu amigo filhote. Infelizmente, sua mãe teme que os dois não podem ser amigos, pois Otis não são seres domesticáveis. Yuri fica desapontada, mas sua atenção se direciona para um mapa na parede, onde Dasha marcou o local onde fica o ninho dos Otis. Yuri conta que está disposta a levar o filhote de volta à sua família, mas sua mãe é contra a ideia, pois essa viagem é muito perigosa. A garota fica revoltada ao perceber que sua mãe se recusa a ajudá-la, e com raiva derruba os livros dela no chão e vai embora da cabana. Do lado de fora, Yuri encontra um cultivo de ovos criado por Dasha e pega um deles para dar ao filhote Oti quando o encontrar. A garota então parte sozinha em busca do seu amigo, ao mesmo tempo em que Maxim atende ao chamado de Petro e chega até a cabana. Lá ele manda os caçadores vasculharem o lugar, e assim que entra na casa, Maxim encontra sua ex-esposa o esperando na mesa. Ao reencontrá-la, ele pergunta onde a filha está, e Dasha responde que a garota está bem, mas por pouco não foi infectada com o veneno dos Otis. Ela então mostra a sua mão de madeira, pois assim como a filha, Dasha também foi mordida por um deles. No entanto, como ainda não existia uma cura, Maxim removeu o braço da esposa, que foi obrigada a substituí-lo por uma prótese de madeira. Maxim tenta se justificar dizendo que fez isso pelo bem dela, mas Dasha o culpa por seu ódio irracional contra os Otis. Isso o tornou incapaz de enxergar a realidade, de que a natureza apenas tenta se defender e é preciso aprender a conviver com ela. Diferente de Maxim, Yuri conseguiu entender isso, e Dasha avisa que a garota fugiu há pouco tempo para ajudar o seu amigo a sobreviver. Essas palavras alimentam a fúria de Maxim, que acusa a ex-esposa de ser uma bruxa e que ela abandonou a própria família. Dasha revida e o empurra para fora da casa, o acusando de tentar prender a filha em uma vida cheia de ódio e sem propósito. Os dois têm um rápido confronto, mas logo são interrompidos por Petro e os jovens caçadores que apontam suas armas na direção da mulher. Maxim então retoma o controle da situação e ordena à ex-esposa que lhe diga para onde Yuri foi. Ela se recusa a falar, porém nesse momento um dos caçadores invadiu o porão e encontrou o mapa, mostrando a localização do ninho dos Otis. Agora que descobriu o lugar onde eles moram, Maxim está disposto a resgatar Yuri e eliminar as criaturas de uma vez por todas. Nesse mesmo instante, a jovem está escalando as montanhas da ilha, e assim como sua mãe lhe falou, ela é capaz de se comunicar com os Otis, mesmo estando curada da toxina. Yuri faz o possível para chamar pelo filhote, mas não há sinal dele em parte alguma. A jovem está quase desistindo, mas eis que o Oti escuta o som dela, e escondido dentro de uma árvore, ele a chama de volta. Graças a isso, a garota corre de volta para a floresta e encontra o pequeno filhote, que fica feliz em vê-la. Ao anoitecer, Yuri usa o ovo que pegou na fazenda da mãe e o prepara para alimentar o filhote. Ao longo da noite, os dois conseguem se comunicar normalmente e o Oti até mesmo a deixa acariciá-lo. Yuri também consegue lhe dar um pouco do leite que pegou no mercado, e isso o faz lembrar de sua mãe, mas o filhote não faz ideia de onde ela está. De volta à cabana, Dasha tenta arrumar a bagunça causada por Maxim e os caçadores, porém nesse momento ela se lembra de que Yuri está em perigo. Apesar de ter se afastado por todos esses anos, ela se preocupa com a filha e decide ir atrás dela, pois sabe que a garota não conseguirá devolver o filhote sozinha. Longe dali, no meio da floresta, Yuri e o pequeno Oti chegam em uma parte do trajeto que só pode ser atravessada pelo lago.
Usando cordas e troncos de madeira, a garota constrói uma jangada e atravessa a fenda, onde logo adiante encontra uma enorme caverna. Acima da montanha existem pequenos buracos e dentro deles vivem dezenas de otis. Ao ver outros de sua espécie, o filhote chama por eles, mas as criaturas ficam com medo de Yuri e tapam os buracos da montanha com rochas. Para piorar, Maxim e os caçadores também chegam ao local com suas armas apontadas em direção ao ninho. Yuri tenta fugir, mas a balsa acaba virando ao atingir uma rocha, fazendo com que a garota e o filhote de Oti caiam dentro d'água. Felizmente, os dois conseguem submergir em uma rocha e Maxim grita para a garota dizendo que irá resgatá-la. Porém, ao perceber as intenções do pai em querer acabar com as criaturas, Yuri salta novamente na água e nada para dentro da caverna. Confuso pela atitude da filha, Maxim ordena que os caçadores a ajudem a resgatá-la, mas Petro se recusa, dizendo que Yuri fugiu por causa dele. Mesmo assim, o sujeito insiste em entrar, mas para não colocar seus soldados em perigo, ele resolve ir atrás dela sozinho. Antes de entrar, Maxim deixa de lado sua armadura e parte até a caverna, armado apenas com seu machado. Enquanto isso, Yuri e o pequeno Oti exploram o interior do local, quando veem outros Otis os observando de maneira ameaçadora. Pouco depois, Maxim consegue alcançá-los e chama pela filha, implorando para ela voltar. Entretanto, ele acaba pisando em falso em meio aos troncos de madeira e fica com a perna presa em um deles. A garota parte para salvar o pai, que lhe entrega o seu machado e pede que ela o use como alavanca. Entretanto, o tronco é pesado demais para Yuri levantar, então ele pede que a garota fique com a arma e se proteja dos Otis. Para sua surpresa, Maxim finalmente vê o filhote de Oti saindo de dentro da mochila de Yuri. A garota então diz ao pai que sente muito por ter fugido e pela forma como agiu com ele. Ela entende a decisão de Maxim de tentar protegê-la, mas pede que nesse momento ele respeite a sua vontade de levar o filhote de volta ao seu grupo. Pela primeira vez, Maxim e Yuri conseguem se comunicar, e ao ver a mudança de atitude no sujeito, o pequeno filhote começa a se aproximar. Ao vê-lo mais de perto, Maxim consegue fazer um carinho no Oti e percebe que estava errado a respeito deles. Finalmente, pai e filha resolvem suas diferenças e a garota usa o machado mais uma vez, conseguindo remover o tronco de cima da perna dele. Nesse mesmo instante, Petro resolve ir atrás de Maxim e Yuri, com os caçadores o seguindo logo depois. Ao atravessar o lago, o jovem se depara com Dasha armada com uma espingarda e procurando pela filha. Usando um chapéu com uma lanterna acoplada, ela começa a procurar pela caverna quando encontra uma parede repleta de pinturas. Ao olhar mais de perto, ela vê que a imagem mostra humanos e Otis em conflito, como se fosse uma trágica profecia para o futuro. Enquanto isso, Yuri e o filhote, junto com Maxim, continuam a atravessar a caverna quando encontram o ninho das criaturas. O lugar é um esconderijo formado por um lago com rochas cobertas de folhas, onde os Otis vivem em harmonia, longe dos humanos. A beleza do local impressiona Maxim e Yuri resolve atravessar o lago para levar o pequeno filhote de volta ao seu bando. No entanto, no alto das rochas, Maxim vê um dos garotos caçadores apontando a espingarda na direção da líder dos Otis, que está prestes a ser atingida. Desesperado, ele pede para que não disparem, mas o garoto aperta o gatilho e a bala ricocheteia em meio às rochas. Rapidamente, Petro desarma o garoto e Maxim corre em direção à filha, temendo que os Otis a ataquem. Quando tudo parece estar perdido, Dasha aparece do outro lado da caverna e, usando a sua flauta, ela toca uma música na linguagem dos Otis. Graças a isso, os animais recuam e Maxim ergue a filha em seus ombros para que ela e o filhote possam se comunicar com o grupo. A garota então se aproxima da líder e, em um gesto de respeito, faz uma reverência, mostrando o filhote que ela resgatou. O bebê finalmente se reúne com sua família e, ao olhar para Yuri, ele emite um som como se estivesse agradecendo a sua amiga. Diante desse momento, todos se emocionam e Dasha corre em direção à filha, com as duas se reconciliando após tantos anos distantes uma da outra. Dasha chega à conclusão de que a profecia na caverna foi criada pelos Otis e não falava sobre conflito, mas sim em reconciliação. Graças à coragem e determinação de Yuri, duas espécies inimigas enfim se uniram e poderão viver em harmonia na grande ilha de Cárpato. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!